Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. José Ayrton de Aquino Júnior nasceu em Fortaleza, no Ceará, e já cedo na vida aprendeu a conviver com o ódio, com situações de risco, prostituição, alcoolismo, desrespeito e humilhação. Desde criança, viu sua mãe se entregar ao álcool, seu irmão tornar-se usuário de drogas e sua irmã depressiva. Mas um dia, sentado em uma calçada, de madrugada, ouviu umas músicas. E essas músicas traziam paz à sua alma. E a partir dali, uma mudança de 180 graus tomou conta de sua vida. Um encontro com Jesus Cristo marcou não só o rumo da sua história, mas também o de toda a família. Júnior, que prazer pra gente ter você aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite e dividir sua história com a gente. Muito obrigado. Contextualiza pra gente um pouquinho ali a época, o seu ambiente de infância. Eu nasci em um lugar, Pajuçara, Maracanaú, ali perto de Fortaleza. Nossa convivência é uma família grande, família de primos, família grande. Uma família pobre, pessoas sem muita condição financeira, mas são pessoas felizes, pessoas animadas, pessoas bem humorísticas, né? Conhecido do Ceará, né? Pessoas que são bem contadores de histórias. É mesmo? E nossa família, em suma, é um pessoal bem animado, bem feliz, bem alegre. Uhum. Que boas lembranças que você guarda dessa época, Júnior? Também, boas lembranças. Quais? Você se lembra? O que você gostava de fazer? Estava envolvido com o quê? Bom, na infância eu não tinha muita coisa assim para aproveitar, porque eu era um pouco, né, cheio de enfermidades, né? Doenças, a asma, algumas doenças que eu acabei adquirindo com o decorrer da vida. Mas jogar bola no quintal, subir na mangueira, enfim... O quintal da minha avó era onde se reunia toda a primarada, né? E nós lá gostávamos de fazer diversas brincadeiras e é mais ou menos isso que eu venho a lembrar nesse momento. Por outro lado também, que lembranças ruins que você traz da sua infância? Bom, desde pequena, a nossa mãe, ela, pela experiência também, ela ensinou a gente um pouco a batalhar também, né? Porque... a vida não era fácil e aos 3 anos meu pai se separou dela, eles se separaram e ela tinha que trabalhar e a gente não tinha casa ao certo para morar, a gente mudava muito de um lugar para o outro, minha mãe mudava também porque eu tinha cansaço, asma e não podia ficar em qualquer casa e sem condições financeiras ela tinha que ir para a Ceasa vender café, vender chá e ela acordava 2 da madrugada, começava a fazer caldo e voltava meio-dia estressada, né, por causa da rotina que não era fácil. E algumas lembranças difíceis que eu tenho é a questão do próprio alcoolismo, porque ela meio que ela era vítima das situações, por viver sozinha naquela situação, muitas vezes ela se entregava ao álcool e assim ela acabava destruindo ainda mais a vida dela. E toda aquela situação repercutiu em nosso cotidiano, nos meus irmãos, em mim. E muita coisa foi mudando para pior por causa da rotina em si. E eu sempre costumo falar
que ela foi vítima de tudo isso também, né? Porque muita gente costuma julgar, não, Sim. nossa, muito fácil julgar alguém que está bêbado, que alguém que está ali jogado, mas não sabe qual era a realidade, onde é que apertava o sapato daquela pessoa. É verdade. Então, sozinha, trabalhando de uma forma escrava, né? Na Ceasa, de umas situações muito humilhantes, ela acabava buscando um refúgio, né? O subterfúgio dela acabava sendo o álcool para se libertar daquela vida difícil que ela tinha. Isso acabou ficando forte na minha vida. Eu admiro muito, né, uma pessoa como você que acabou de dizer agora que a despeito das dificuldades pelas quais sua mãe passou e ela acabava também tendo, né, esse comportamento de alcoólatra, e depois passa o tempo, você consegue organizar as coisas, consegue colocar, né, tudo no seu devido lugar. Mas naquela época, depois, já um pouquinho mais pra frente na sua infância, né? Como que ficou o seu relacionamento com a sua mãe? O relacionamento com a minha mãe não era fácil, porque eu me recordo bem que quando ela bebia, ela queria assim, me dar carinho, queria me dar afeto, e eu não queria. Eu sentia vergonha assim, daquelas situações. E quando ela estava boa, ela trabalhava demais, ela estava muito estressada e não tinha tempo nesse sentido, né? Mas o relacionamento não era fácil, né? Pelo motivo único de não bater a rotina. Ela meio que tinha que se desdobrar em 3 ou 4 para fazer tudo ao mesmo tempo. E aos fins de semana, como meio de escape daquela rotina dela, ela tinha outras coisas para fazer e acabava que eu não tinha muito convívio de ter que contar com algumas coisas. Que apelido que você recebeu na sua infância, Júnior? Eu sou Beijo da Morte. Como é que é? Sou Beijo da Morte. Eu até pensei em traduzir isso aí, mas é complicado, viu? Sou Beijo da Morte. Por que você recebeu esse apelido? Parece brincadeira mesmo, mas é verdade, é sério. Uma senhora da comunidade, ela fazia tratamentos naturais com as pessoas, o nome dela, Dona Deza, e ela, depois de eu levar uma queimadura, eu fui acometido por uma água fervendo, né? Enfim, e naquela queimadura de 3º grau, fiquei na UTI diversos dias. Nossa, foi forte mesmo. Foi forte, teve situação de risco mesmo. E quando eu voltei para casa, diante da asma, sopro no coração, eu creio que algumas doenças foi porque eu não fui vacinado no período de que eu estava na UTI. Aquelas vacinas que as crianças tomam, eu não tomei por conta de onde eu me encontrava. Algumas doenças eu tenho medo até de ser regional, que cachumba, algumas pessoas falam, essas coisas assim, que rubéola, essas doençazinhas. Aí a Dona Deza falou, né? Olha, mãezinha, esse seu filho tem que ser chamado seu Beijo da Morte, que nem a morte quer. É tão ruim. Olha só! Parece brincadeira, mas é verdade. Que coisa! Quando você foi entrando ali na sua fase de adolescência e tal, que tipo de temperamento você começou a demonstrar? Que tipo de adolescente você se tornou? Eu estava indo para um lado mais rebelde mesmo. Eu estava indo para um lado mais rebelde da coisa, era uma pessoa meio zangada, valente mesmo, no modo geral de falar. Uma pessoa assim meio irritadiça. Mas algumas coisas foram acontecendo para que eu ocupasse mais o tempo. Tipo o quê? Eu me tornei professor de forró. Olha só! Mas como assim, professor de forró? Você aprendeu onde? É o forró universitário, que é chamado popular. Aprendi na rua mesmo. Alguém começou a dançar lá em casa, meu irmão, só que eu quis aprender mesmo. Eu dedicava horas do meu dia para a dança. E comecei a ensinar algumas pessoas, até de bandas mesmo, lá da região, bandas regionais, que dançavam forró. E é uma dança um pouco diferente do que se conhece, mas é bem engraçada as formas de dança. E eu me tornei assim, tanto é que meu nome lá naquela cidade, naquela região, era Juninho Forrozeiro. Quem quisesse me encontrar, onde mora o Juninho Forrozeiro. Esse era o meu vulgo, né, o Juninho Forrozeiro. Bom, eu acredito que quem olhasse para você numa fase dessa, então, socialmente, assim, de repente até pudesse te achar um garoto feliz, um garoto bem resolvido, um garoto para cima. É isso mesmo? Talvez sim. Talvez sim. Algumas pessoas, as que conheciam a minha realidade, não. A minha própria avó, a avó Alice, ela me assistia bastante.
nas minhas questões pessoais. Porque às vezes a minha mãe, minha família não tinha condições e minha avó, ela me assistia, né, com a comida que às vezes a gente não tinha, né, às vezes com feijão, com farinha que sempre teve na casa da avó Alice. E sempre, assim, quem conhecia a minha realidade sabia que não era tão fácil, assim, não era uma coisa tão boa de se conviver diariamente. Júnior, fala um pouquinho pra gente, como é que ficou, como é que seria nessa época uma perspectiva de futuro para você, se a gente olhasse só para aquele momento ali e analisasse o futuro de forma fria e crua? Qual seria uma perspectiva de futuro para você? Eu seria um alcoólatra, um usuário de drogas, morreria cedo. A região onde eu estava dando sequência à vida, Pajuçara, que para quem conhece, Pajuçara é um lugar bastante perigoso. Na minha época, pessoas morriam assim facilmente, jovens, por causa da criminalidade, que é muito forte nessa região, Pajuçara, Maracanaú. Porém, se fosse olhar friamente para o contexto de vida, minha realidade ali naquele ponto onde eu iria, era uma desgraça total. De uma forma emotiva, por ser um jovem, um adolescente muito emotivo, muito radical nas atitudes, eu certamente iria para um lado bem mais complicado que o do meu próprio irmão, da minha própria mãe. Eu seria assim, teria sido criado muito bem para aquilo, né? A estrutura para aquilo daria muito certo. Agora fala para mim o que aconteceu, que começou a desencadear uma mudança de vida na sua vida. Eu estava em um dos fins de semana, sempre iam pessoas lá para casa para beberem, né, para se divertirem. O meu irmão era o primeiro a capotar. Meu irmão bebia na garrafa e ele era o primeiro a cair no chão e dormia. E depois eu ficava por último para fechar o portão, para fechar a porta. E naquela noite era dia das mães, né? Era dia das mães. E um grupo de jovens passava em frente à minha casa. A casa da minha avó era um pouco à frente. Eu estava na calçada e eu já tocava violão. Sempre gostei de violão, tocar violão. E achei interessante as músicas que eles estavam cantando para minha avó. Onde você estava exatamente nesse momento? Na calçada, sentado na calçada, era mais ou menos 1 da manhã. 1 da manhã? 1 da manhã. E você sentado na calçada, por quê? Eu estava sentado sem sentido, né? Não tem sentido aquela vida. Como que pode? Eu sou tão jovem, podia estar fazendo tanta coisa. Eu tinha pessoas conhecidas que tinham uma vida diferente da minha, né? Tinham uma vida melhor do que a minha. E eu ficava pensando, como que pode naquela situação? E não tinha sentido. E a minha mente leva a isso mesmo. Eu sentado na calçada e pensando em coisas que, como que eu vou sair disso? Como que eu resolvo isso? E eu não tinha noção de oração, dessas coisas. Eu não tinha essa noção. E eu só pensava, né, como que aquilo ia ser resolvido. E a música que eles tocaram foi bastante impactante. Agora, olha só que curioso, Júnior, você acabou de me dizer que você tocava violão, que você era professor de forró, que você gostava, inclusive seu apelido era Juninho Forrozeiro e tal. E, de repente, você se sente tocado por uma música evangélica? Não tinha nada a ver com o seu estilo. Exatamente, não tinha nada a ver. Parecia assim um bálsamo, aquela música veio como um refrigério para a minha vida. É mesmo? É uma música sensacional que, para muitos, ela não tem muita beleza, né? Mas você se lembra que música que era? Olha, uma das músicas que... Eles cantaram uma música para as mães, né? Mas uma música que marcou profundamente minha vida naquela época foi O Poder do Amor. Uma música de uma das coletâneas, né? E essa música foi cantada e mexeu muito com os meus sentimentos. Abre os olhos meus, a música dizia... teu amor me envolve, parte da música que combinava muito com minha rotina, com a minha vida. O que esse grupo de jovens estava fazendo ali 1 da manhã cantando essas músicas? É uma serenata. Nessa região, eles têm o hábito em dias, né, assim, eles fazem visitas e levam as músicas, levam um incentivo para a pessoa, para ela se sentir melhor. Que delícia! Músicas maravilhosas. Que gostoso. Então você presenciou uma serenata que estava sendo feita para sua avó,
mas o coração que foi comovido foi o seu. Entre esse ponto e o ponto de fato, você assumir uma vida ao lado de Cristo, ter Deus como Senhor da sua vida, o que desenrolou a partir dali? Teve uma noite até, nesses fins de semana que eram difíceis para mim, que eu fui chorando para a igreja, para uma igreja próxima. E a música foi tocada novamente. Só que eu recebi algumas instruções bíblicas, alguém me visitou, pessoas bastante simpáticas me visitaram, e nesses estudos, ainda assim eu não me decidia. E eu dei algum trabalho para o meu tio, que ele gostava de dar o estudo para mim, e para o Nonato, duas pessoas maravilhosas que marcaram o meu início nisso. Só que eu não me decidia. O forró era algo muito bom para mim. Era o meu refúgio. Eu não bebia, não usava nenhum tipo de droga, mas quando eu queria me libertar do estresse, eu ia dançar forró, porque abria-se uma roda ali, muita gente, centenas de pessoas olhando para eu dançar. Era algo fantástico, me sentia assim, chique, né? Então, isso te prendia? Me prendia. Você se lembra alguma coisa a mais que dificultava aquela sua decisão? O que dificultava muito minha decisão era a minha própria família. Apesar de não parecer, mas mesmo no contexto, não havia ninguém ainda que tinha tomado uma decisão assim. Né? Meu tio era único e não havia assim situações radicais de religião, assim, de desprendido para a Bíblia, essas coisas. E o que marcou muito aquele momento na minha vida, que me fez tomar a decisão em si mesmo, assim, de forma convicta, foi um acidente que aconteceu, o acidente da minha irmã. Que acidente que foi esse, Júnior? Esse acidente, faleceu o motorista, que era meu tio, e ela foi para a UTI. Mas como que aconteceu esse acidente? Eles estavam saindo, minha irmã estudava no mesmo colégio que ele trabalhava, eles adotaram a minha irmã não morava mais com a gente desde os 15 anos, minha tia tinha uma vida melhor, umas condições financeiras melhores, e para ajudar até mesmo uma filha dela, novinha, ela foi morar com eles. Era perto da sua casa, não? Era em outro município, mas era perto, era uma distância até razoável. E nesta manhã, o ônibus mais lotado de Fortaleza, Parajana, ele atravessou no sinal vermelho. Olha isso. E o carro ficou completamente, né, irreconhecível. E a minha irmã foi para a UTI. E uma coisa interessante, que eu nunca vou esquecer, foi quando eu a vi na UTI. Completamente, né, irreconhecível e tal. Aquilo foi chocante. Foi chocante, muito chocante. E a certeza dos médicos que ela não iria... muito difícil, né? Ela continuar viva. É mesmo? Chegou a esse ponto a seriedade da coisa? Chegou muito sério o acidente dela, o crânio dela teve que ser, por causa do inchaço, né? Teve que ser cerrado lá, teve toda uma situação difícil para ela. Perdeu até um órgão do corpo dela também. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu disse, eu estou lendo a Bíblia, mas olha, ela tem futuro, ela vai fazer faculdade, ela estuda, diferente de mim, eu não tenho nenhuma perspectiva de vida, deixa eu morrer e salva minha irmã. Eu disse, olhando no vidro para ela, eu chorando e conversando na minha, né, não sabendo falar, né, com Deus, mas eu falando, deixa que eu morra, deixa que eu vá e ela saia daí com vida. E aí veio a minha oração principal, que foi: se ela sair do leito de UTI, eu me decido firmemente ao lado de Cristo. Gente, mas que proposta essa que você estava fazendo para Deus, hein? Qual foi o desenrolar ali da situação? A igreja se uniu, as pessoas da comunidade, elas iam na minha casa, toda a comunidade se reunia em dias que não eram dias de reuniões para orarem também pela minha irmã. E de uma forma incrível, como que uma pessoa está completamente destruída pelo acidente, ela sai da UTI, ela vai para outra sala de enfermaria e começa assim então uma outra rotina. Mas só o fato de ela ter saído ali da UTI
na mesma semana eu cheguei para o dirigente, né, a pessoa responsável ali, e disse, olha, a minha hora chegou, é agora, essa semana mesmo. Olha, o que você queria dizer com aquilo? Eu queria dizer que eu tinha entendido todas as nuances dos estudos, né, os detalhes, mas que eu não tinha tido convicção de que Cristo, que Deus estava do meu lado realmente, que Ele estava me observando, que Ele estava olhando para mim. E a minha oração foi respondida de uma forma muito simples. Ela estava muito mal, ela estava completamente morta, estava morta e reviveu. Olha. E eu disse, eu preciso... Não, mas não tem como essa semana. Eu disse, não, tem que ser essa semana. Tem que ser essa semana. E domingo, foi um dia de domingo, foi o dia em que eu entreguei minha vida de forma completa. Puxa vida, o que significou o dia do seu batismo para você, Júnior? É um dia de grandes emoções, porque como que eu ia... Foi fácil para mim, no sentido da minha emoção. Eu percebi que deixar o forró, abandonar toda aquela rotina, iria me trazer um certo, né, incômodo. Mas saber que minha irmã, ela estava viva, saiu da UTI, e algo muito impressionante foi dentro do tanque. Minha mãe saiu do hospital e foi assistir o meu batismo. E ela não entendia nada naquela época, não entendia nada. Ninguém entendia nada. Como assim? Que igreja é essa? Quem é esse povo? Que eles fazem? Ela estava no hospital durante mais ou menos o tempo todo, 6 meses praticamente no hospital com a minha irmã. Olha só, que desgaste, né? Foi muito desgaste. E lá no tanque batismal eu falei, mãe, do mesmo jeito que eu estou aqui, os 3, minha irmã, né, o Ailton e a senhora vão estar aqui dentro desse tanque também. Gente, ninguém entendeu nada, olha. Grandes emoções. Para mim foi um dia de promessas também. Agora, Júnior, fala pra gente, nosso tempo é tão curto, em um minutinho assim, fala pra gente hoje qual é a sua situação e a situação da sua família. Hoje minha situação não tem como explicar. Tá? Minha mãe, ela encontra-se uma outra pessoa. Ai, que coisa linda. Minha mãe, ela também entendeu o chamado de Deus para a vida dela. Mesmo, olha. E no 3º ano de minha fé, que eu abracei, ela também abraçou a mesma fé. Olha, só quem diria, né? E assim, quem assistiu, muitos dos que assistiram o meu batismo, assistiram o batismo dela. E a igreja quase toda em lágrimas, pelo que eu contei na igreja, né? Então, mãe, a senhora está aí dentro, mas ainda faltam 2, ainda faltam mais 2. E eu entendo tudo isso como uma mudança radical na vida dela, né? Que ela abandonar o álcool, né? Abandonou aquela vida difícil dela e se tornou uma serva do Senhor prudente, né? Uma mulher que lê a Bíblia, que vai para a igreja. Que coisa! Mas Deus só enchendo a sua história de milagres, hein, Júnior? Que beleza! A gente tem um minutinho aqui no nosso programa para as perguntas rapidinhas, vamos lá? O que é que vem à sua mente hoje quando você pensa na palavra Deus? Uma pessoa muito simpática, muito paciente. Eu sei que a gente às vezes fica tentando entender a questão de Deus como algo inalcançável, né? Mas eu mesmo, pessoalmente, eu vejo Deus como uma pessoa muito... até estava conversando com a minha filha sobre isso, uma pessoa muito simpática, muito próxima. E eu chego até a avançar um pouco e achar que ele é um pouco nordestino, que ele é um pouco... até ultrapassa os limites da simpatia comigo. E a pobreza? A pobreza acaba se tornando para mim um fator de motivação para mim, né? Porque a questão de você não ter nada para contar e buscar a Deus é muito melhor do que você ter tudo e não buscar a Deus, né? Casamento? Casamento, meu alicerce, a minha base. Um privilégio? Privilégio poder ter sido chamado por Deus, poder compartilhar esse amor que Ele me deu para as outras pessoas também. Um pedido? Um pedido que Ele continue sendo para mim, me dando essa orientação, tendo paciência comigo, pedido que Deus continue tendo essa paciência comigo, de me levar para as águas tranquilas, como a gente entende,
e continuar me guiando e guiando a minha família. Sofrimento. Faz parte, faz parte. A grande lição da sua vida. Grande lição da minha vida. A minha trajetória com a minha família, né? Grande lição. Você tem que ser perseverante, né? Como perseverante. Uma brincadeira do professor na sala de aula, ele falou perseverante para aguçar os alunos do Nordeste, né? Mas é perseverante. Né? Eu me sinto assim, a família como um sentido de perseverança, de continuar, de não desistir. Uma música. A música da minha filha, Eu Vou para o Céu. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha, Júnior, a gente fica encantado de ouvir essa sua história. Parece até uma história daquelas assim, com um final feliz. E a gente sabe que pela fé, pela esperança que a gente tem, que realmente Deus possa cumprir na história de vocês os propósitos que Ele tem para a sua vida e para a vida da sua família. E mais uma vez eu agradeço por você ter vindo aqui e dividido sua história com a gente. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.